Salve, salve, meu povo abençoado! Vamos começar mais uma videoaula. Antes de eu explicar o exercício número 8 para vocês, eu vou comentar um pouco sobre a teoria, tá? Muito importante para a gente entender. Primeira coisa que eu vou abrir um parênteses aqui e passar toda a teoria para vocês, é que vocês observem o seguinte. Quando eu tenho um gráfico descrevendo o movimento de qualquer corpo, eu tenho um comportamento padrão nessas unidades. Eu vou colocar algumas fórmulas aqui e eu quero que vocês observem o que está acontecendo com essas fórmulas. A gente aprendeu no semestre anterior que trabalho, não sei se vocês lembram, é a força multiplicado pela distância. Legal? A gente também sabe, lembra que a gente tinha visto que velocidade média é igual espaço dividido por tempo, e se eu multiplicar isso daqui em cruz, o meu espaço é a minha velocidade vezes o meu tempo. Mais um exemplo, só para vocês entenderem. A gente sabe, por exemplo, que força é igual massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. E vimos o que eu vou usar hoje com vocês na aula, que intensidade de um corpo é a carga dela, que é a corrente, dividido pelo meu tempo. Lembram disso? Se eu multiplicar isso em cruz, a carga, que é em Coulomb, é igual à minha corrente vezes o meu ΔT. Está aqui. O que essas quatro fórmulas têm em comum? Ah, professor, essa eu sei. Todas estão multiplicando duas grandezas. Na primeira eu multiplico força por distância. Na segunda fórmula eu multiplico velocidade por tempo. Então vamos supor que a velocidade está em metros por segundo e o meu tempo está em segundos. A terceira está fazendo uma comparação da massa com a aceleração. Legal, a massa no SI é quilo e a minha aceleração é metros por segundo ao quadrado. E a última está fazendo uma comparação da intensidade de um corpo, ou seja, a corrente elétrica que está agindo naquele fio, sobre o meu tempo, ΔT, o meu tempo em segundos. Todas essas grandezas, elas podem gerar um gráfico. Eu posso começar a observar ponto a ponto como que está se comportando e obter curvas. Então, por exemplo, nesse daqui eu posso obter uma curva assim. Nesse da velocidade eu posso obter uma curva assim. Nesse aqui, massa com aceleração, vamos supor que eu possa obter, por exemplo, uma reta. E no último também eu posso obter alguma curva, ou uma reta, alguma coisa assim. O que eu quero que vocês não esqueçam? Que todo gráfico, grava isso que é importante, onde o meu eixo em pé, multiplicado pelo meu eixo deitado, a área que eu tenho aqui abaixo dessa curva me fornece uma terceira grandeza. Então, força vezes distância, eu sei que é trabalho. Então, eu sei que aqui, essa área me fornece como resultado o trabalho. Ah, professor, e nessa outra? Se eu montar um gráfico onde eu estou analisando velocidade em função do tempo, a área que está aqui embaixo desse gráfico, ela me fornece um número. Essa área me fornece como resultado a terceira grandeza, que é o espaço. Agora, o que interessa para a gente? Quando eu tenho um gráfico onde no eixo eu tenho a minha corrente, medida em ampere, e aqui eu tenho o tempo, a área embaixo dessa curva, ela me dá como resultado o que eu chamo de carga em Coulomb. Por quê? Porque intensidade vezes tempo me dá a carga. E outra coisa, pessoal, isso só quando as duas grandezas estão multiplicando. Então isso é fundamental para que você entenda esse exercício. Primeira coisa que você precisa entender. Esse 64 é a corrente, mas 64 é um número muito grande para a corrente elétrica. Quando eu falo ampere, eu tenho que ter um número até uns 30, 35, porque a corrente de um chuveiro, por exemplo, é 20. Todas as tomadas da nossa casa dá 10 ampere. Esse 64 está muito alto porque essa unidade aqui está em miliampere. O que é miliampere? Ele está pedindo para você dividir o 64 por 1000. Ou você pode pegar o 64 e multiplicar por 10 elevado a menos 3. 1000 é 10 ao cubo,
passa para cima, multiplica pelo inverso. Então, você já sabe que precisa converter os 64 mA para ampere. Como? Pegando esse número aqui e multiplicando por 10 elevado a menos 3. Legal. Outra coisa, eu sei por definição, a gente já aprendeu, que intensidade é igual a carga dividido por ΔT. Se eu multiplicar em cruz, eu tenho que a carga é I vezes ΔT. E quando duas grandezas se multiplicam, ó, está multiplicando, o resultado da minha terceira grandeza é a área abaixo da figura. Então, eu sei que a área dessa figura aqui, ó, que no caso vai ser o nosso trapézio, você pode também fazer em triângulos, mas o trapézio é mais fácil, tá? Vai me fornecer como resultado para mim a carga que eu preciso. Então, no item A, ele pede qual a carga elétrica que atravessa esse condutor em 8 segundos. Eu quero descobrir o valor dessa carga, que é medida em Coulomb, num tempo de 8 segundos. Então, eu vou calcular a área do trapézio. A área do trapézio eu faço base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E, de novo, professor, eu posso fazer a área de um triângulo mais a área de um retângulo e mais a área de um triângulo? Pode. Você faz e soma tudo. Então, vai ficar, a área é igual a medida da base. Repara aqui, ó, que a nossa base vale 8. Essa parte que eu coloquei aqui, ó, de roxo, para vocês verem, ó, de 0 até 8. A nossa base menor dessa figura, esse pedacinho aqui em cima, ó, ele começa aqui no 2 e termina no 4, tá? É só essa partinha aqui que eu coloquei de roxo aqui em cima. Então, ela vale 2. 8 mais 2 vezes a altura. Repara aqui que a altura é tudo isso aqui, que é de 0 até 64, só que a gente já está colocando isso aqui no SI em ampere. Então, vai ficar 64 vezes 10 a menos 3 ampere. Tudo isso daqui dividido por 2. Então, eu vou lá na calculadora, vai ficar 10 vezes 64 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2. Isso deu 0,32. Então, eu sei que a área me forneceu como resultado a carga, que é de 0,32 Coulomb. Agora, qual é o número de elétrons que atravessa essa seção durante esse mesmo tempo? O tempo que eles ficaram é 8 segundos. O que eu estou calculando? Eu tenho um fio aqui, pessoal, ó, um condutor. Esse condutor meu aqui, ele tem um monte de elétrons passando por ele. É isso que a gente está calculando, ó, um monte de bolinhas aqui. E eu quero determinar qual é o número de elétrons que passam por aqui durante um tempo de 8 segundos. Então, vai ficar assim agora, ó. Para calcular esse número de elétrons, eu posso usar aquela formulazinha que a gente já discutiu em aula, M vezes Z. A nossa carga eu tenho, vale 0,32. N é o número de elétrons que eu quero descobrir. E esse meu E é chamado de carga elementar. Cada uma dessas bolinhas, ela tem uma carga, que a gente chama de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Aí agora eu acho o meu N. É só eu pegar o 0,32 e dividir esse número por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Ó, repara que 10 elevado a 18 é um número muito grande. Então, nesse condutor, em 8 segundos, passa uma grande quantidade de elétrons, cada um com uma quantidade eletrizada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse exercício. Anota as dúvidas e me passem em sala. Aquele abraço para todos vocês.